Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. O tema dessa passagem não é a questão dos bens materiais. Muitas vezes, essa passagem é lida sob a ótica da seguinte discussão: é pecado ser rico? É pecado possuir bens materiais? As posses são pecaminosas? Não é. A Bíblia não diz isso, porque se fosse assim, a gente teria que encontrar uma contradição na Bíblia. Porque muitas pessoas, na Escritura, a gente vê sendo abençoados por Deus com riquezas. Nós vemos lá Abraão, nós vemos Jacó, nós vemos Ló, nós vemos o rei Davi, o rei Salomão. Quanta gente Deus abençoou com posição de influência, quantas pessoas Deus abençoou com riquezas. Então, a discussão aqui não é a riqueza. A discussão aqui é esse homem. É a postura desse homem. E uma coisa interessante, que alguns doutores da lei na época, preste atenção nesse detalhe. Naquela época, alguns doutores da lei, alguns fariseus, entendiam a riqueza como prova do favor divino. Então, se você é rico, significa que Deus está com você. Essa era uma das ideias que existia na época. Então, que a riqueza era uma das evidências do favor divino. Logo, poderia ser encarado até mesmo como evidência de salvação, evidência de justiça, né, que alguém era uma pessoa justa, porque ela era merecedora. Se Deus o estava cobrindo com riquezas, com posses, então era uma pessoa que era merecedora dessas posses, que era merecedora das bênçãos de Deus. E a pobreza era vista como sinal de maldição ou reprovação. Esse pensamento, né, era comum entre os fariseus. E eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar também. Eu acho que eu já ouvi isso. Eu não vivi no tempo dos fariseus, mas hoje em dia, de vez em quando, a gente escuta alguns discursos parecidos em alguns lugares, em alguns pregadores que se colocam como pregadores do Evangelho, mas às vezes a gente escuta um discurso meio parecido. Então, é interessante a gente ficar esperto. Como tem coisas que, como diz Salomão, não existe nada novo debaixo do céu, né? Nem a riqueza é evidência de salvação, ou que Deus está do seu lado, nem a pobreza é símbolo de rejeição de Deus e de maldição. Isso não é um ensinamento bíblico, isso era uma ideia que estava na cabeça dos fariseus, eles entendiam dessa maneira. E algumas pessoas então fazem justamente uma leitura desse texto, adotando justamente a leitura do significado inverso. Entendem um contexto inverso, né? Ou seja, rico não entra no céu. Tudo isso em virtude da leitura superficial do versículo 25, que diz ali que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aqui Jesus não está falando que os ricos não se salvam, mas Jesus está fazendo uso de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Uma hipérbole é um exagero proporcional. Uma hipérbole é um gênero de discurso no qual você faz um exagero intencional para ensinar alguma coisa. Entre os persas havia o seguinte ditado: é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha do que tal coisa acontecer. Aí os judeus fizeram a sua adaptação, porque o camelo era o maior animal que tinha ali em Israel. Então não tinham elefantes lá, mas tinham camelos. Então Jesus usou então um ditado, conhecido, um exagero conhecido para falar da dificuldade. Sabe quando a gente fala às vezes essas expressões, é mais fácil chover canivete, sabe? Então é mais ou menos assim. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. Então Jesus usou uma força de expressão aqui. E a própria leitura cuidadosa do resto do texto, a gente vai ver isso, né? No versículo 23, Jesus fala de dificuldade.
e não de impossibilidade. Olha ali o versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Então você já vê, não fala de impossibilidade, fala de dificuldade. E o problema é a riqueza? É o dinheiro? Não, não é. O problema em jogo aqui é outro. Eu quero chamar sua atenção para esses detalhes. Então, como eu falei, para os padrões da época, esse jovem, no qual a Escritura não nos revela o nome, seria o candidato perfeito para entrar no céu, segundo os padrões da época. Por quê? Ele era rico e era um zeloso cumpridor da lei. Ou seja, ele tem a evidência de ter uma bênção de Deus, porque ele é um homem de muitas posses. E olha que homem zeloso da lei, cumpro os mandamentos, eu obedeço a lei desde a minha juventude, eu obedeço a lei desde a minha mocidade. Olha que o padrão farisaico ali perfeito. E eu estou falando padrão farisaico, não estou falando de uma maneira irônica, não estou falando aqui em tom de deboche. Estou falando padrão farisaico no sentido literal da expressão, a maneira como os fariseus entendiam os padrões, e que Jesus está aqui corrigindo essa visão equivocada dos fariseus, dos doutores da lei. Para a gente entender com mais clareza a mensagem desse texto e a sua profundidade, nós precisamos então nos ater aqui aos detalhes dos dois diálogos que nós encontramos aqui. Nós encontramos dois diálogos no texto. Um diálogo entre Jesus e o jovem, e entre Jesus e os discípulos. Preste atenção, a fala então desse rapaz que a gente chama de jovem rico, porque a Bíblia não nos diz o seu nome. Versículo 17, olha ali. Pondo-se a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note as expressões bom mestre e que bem farei, como em algumas traduções, o que farei para herdar a vida eterna. Bom mestre. Na cabeça daquele rapaz, haviam pessoas que poderiam ser chamadas de boas. Haviam pessoas melhores que as outras, porque se um é bom, o outro não é tão bom assim. A fala daquele homem, então, mostra o seu conceito de salvação. Uma visão meritória, ou seja, baseada em merecimentos, e quem sabe até mesmo uma visão comercial, afinal. Ele era rico, ele poderia comprar tudo o que ele quisesse, ou aquilo que ele não pudesse comprar, ele poderia conseguir através da sua influência. Consegue entender? Para ele tinha poder de aquisição, fosse com dinheiro ou fosse com influência. Então, para ele, a coisa se baseava na aquisição. Fosse pelo merecimento, que talvez ele se achasse merecedor de tudo aquilo que ele tinha, fosse pela compra, ou fosse pela influência. Mas necessitaria um esforço humano. Então, veja o conceito dele que Jesus, então, desconstrói. Então, ele chega até Jesus e chama-lhe bom mestre, demonstrando, então, crer que algumas pessoas são melhores que outras. E, de fato, ele olhava para si mesmo e ele pensava-se como bom. E, em seguida, ele fala: que farei? Entenda-se, como posso merecer? Como posso ser digno? Ou até pior, como posso ter direito à vida eterna? Ele entendia então a salvação como a consequência de uma bondade humana, de um prêmio. E aí nós vemos a fala de Jesus. Olha a resposta do Senhor: por que você me chama de bom? Somente Deus é bom. Jesus está dizendo: olha, ser humano nenhum é bom. Na verdade, Jesus ele não está negando a sua bondade, a sua perfeição, nem a sua divindade. Ele não diz: eu não sou bom. Ele está dizendo ali: por que você me chama de bom, se somente Deus é bom? Ou seja, ser humano nenhum tem o direito de arrogar para si mesmo o título de bom. Ninguém pode dizer: eu sou bom.
Talvez alguém diga, que é isso, pastor? Não, eu sou uma pessoa boa. Eu me esforço de fazer o melhor pelas pessoas, eu cuido da minha família, eu me esforço de ser a melhor pessoa possível. Mas ninguém aqui é bom. E vou te fazer uma pergunta. Eu poderia pegar tudo aquilo que você pensou e sentiu durante essa semana, colocar num telão aqui para todo mundo ver quais foram os seus pensamentos e seus sentimentos? Será que algum de nós teria coragem de ainda dizer que é bom? Não. Ninguém, de maneira honesta, tem coragem de dizer que é bom. Ninguém que passe na peneira de Deus vai passar se o critério da peneira for ser plenamente bom. Então Jesus aqui está confrontando. Está vendo que não é o dinheiro, não são os bens daquele jovem que é a questão aqui? Era o conceito que ele tinha de si mesmo, primeiramente. Então, porque você me chama de bom? E aí Jesus o confronta com a sua falsa bondade, com a sua falsa imagem de bondade. Jesus fala, você sabe os mandamentos? Sei. Quais deles? E Jesus começa a dizer, não mate, não defraude, não faça isso, aquilo, ele cita aqui, e aí ele fala, honra teu pai e tua mãe, e tal, e aí ele fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus diz, então te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. É aí aonde esse homem se mostra que não é cumpridor da lei coisa nenhuma, porque ele é um idólatra. O seu Deus são as suas posses, o seu Deus é o seu dinheiro, o seu Deus é o seu padrão. Ali ele se revela um idólatra. Aí ele faz uma opção entre a salvação e as suas posses. Então ali Jesus mostra com muita clareza que os conceitos dele são equivocados. Ali Jesus mostra com toda clareza que ele não é aquilo que ele pensa que é. Que ele não é realmente bom. É ali onde está a impossibilidade de salvação dele. A impossibilidade, aliás, a dificuldade. Porque na verdade impossível é para todos nós, como o próprio Senhor diz. Jesus está dizendo para ele com essa fala, se você está achando que você é bom, pode esquecer. Você não é. Você não cumpre a lei com perfeição como você acha que cumpre. Ninguém faz isso nessa terra. Ninguém é verdadeiramente bom. Só há um que é bom, que é Deus. Jesus estava mostrando na prática que havia algo errado na vida dele. O seu apego aos bens materiais, a sua avareza, o qual a Bíblia diz que a avareza é idolatria. E aí em seguida nós vemos o diálogo de Jesus com os discípulos. Aí Jesus fala sobre a dificuldade do rico salvar-se, versículos 24 e 25. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, ao falar disso aos discípulos, os discípulos se admiraram, e Jesus então explicou que ele falava dos que confiam nas riquezas. Nós vemos aqui, versículo 23, o final do versículo 23, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Meus irmãos, não adianta, se a sua confiança está em qualquer outra coisa que não em Deus, a sua salvação não existe. Isso é muito sério. A nossa confiança para a salvação tem que estar plenamente em Deus, somente em Deus. Somente em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Esse é o meio pelo qual Deus instituiu. É o meio de Deus para que a sua graça salvadora nos alcance. É Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E é nele que nós temos que confiar inteiramente a nossa salvação. É a ele que nós temos que confiar inteiramente a nossa vida.
Aí nós vemos o questionamento dos discípulos. Os discípulos, olhando então com olhos humanos, percebem que a salvação é algo inalcançável. Dizem, então é impossível para a gente se salvar. Quem que pode se salvar? Não tem como nós sermos salvos. Jesus diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque o homem não pode salvar, o ser humano não pode se salvar. Eu não posso salvar aqui a mim mesmo, mas quem me salva é Deus por meio de Jesus Cristo. Se eu tentar ser bonzinho, se eu me aproximar de Deus tentando ser bom, eu não vou chegar a lugar nenhum a não ser no inferno. Só Jesus salva. E esse homem, esse jovem rico não conseguiu enxergar isso, né? Com esse relato, nós temos algumas lições para aprender sobre a nossa posição diante de Deus e a atitude dele em relação a nós. Primeiramente, a verdadeira fé em Cristo é marcada pela desistência. A verdadeira fé em Cristo é marcada pela desistência. Voltemos aqui ao versículo 21. Nós lemos aqui: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Por acaso Jesus estaria ensinando aqui a salvação por meio da caridade? Você se desfazer dos seus bens e dar aos pobres? Não. Não, ele não está dizendo isso, a Bíblia não está ensinando a salvação por meio da caridade. Aqui está dizendo, desista das suas pretensões, desista dos seus padrões, desista daquilo ao qual você se apega, pelo qual você acha que tem o favor divino, e venha comigo, e venha caminhar comigo. É isso que Jesus está dizendo. Desista do seu padrão, do padrão errado que te ensinaram de favor de Deus. Não é por meio da sua forma de religião que você vai entrar no reino de Deus, que você vai ter a vida eterna, mas é por me seguir, mas é por estar comigo, porque eu sou a salvação, eu sou aquele que doa a vida eterna. Abrir mão do dinheiro para aquele rapaz não era somente abrir mão de bens materiais, era abrir mão do seu Deus, era abrir mão do seu falso Deus, era abrir mão de todos os seus padrões, era abrir mão da crença em todo o seu sistema religioso, porque ele entendia que ele tinha tudo aquilo, porque ele era uma pessoa boa, ele entendia que ele tinha tudo aquilo, porque ele tinha algum tipo de crédito com Deus, ele acreditava que tudo aquilo era evidência perante as pessoas, de que era alguém que tinha o favor de Deus. Se ele se desfizesse de tudo aquilo, as pessoas iam olhar para ele, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, olhariam para ele e veriam alguém que perdeu o favor divino, olhariam para ele como alguém, se ele não tivesse esses bens materiais para ostentar, ele seria mais um daqueles considerados privados da bênção de Deus, e de certo ele zelava pela sua boa imagem perante a comunidade religiosa. Aquele homem, ele confiava a sua segurança de vida, estava nos seus bens materiais, porque uma pessoa que tem posses, uma pessoa rica, ela pode adquirir tudo aquilo que ela quiser. Isso é poder. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tem uma coisa interessante sobre isso aqui. É necessário, para seguir a Jesus, tomar a cruz. E tomar a cruz significa toda a pretensão de justiça própria. Tomar a cruz significa toda a pretensão de ter algo de si mesmo para si, reconhecendo apenas que é dependente da graça de Deus. Ele precisava renunciar o que ele era ou o que ele pensava que era. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos renunciar aquilo que nós pensamos que nós somos. Muita gente tem dificuldade de aceitar o Evangelho, porque as pessoas têm dificuldade com essa dura mensagem que nós não somos bons, que nós somos maus, só Jesus é bom. As pessoas têm dificuldade de renunciar ao conceito de merecimento.
As pessoas muitas vezes têm dificuldade de pensar, não, mas como que eu vou pensar que eu sou mal? Como que eu vou pensar que nada do que eu tenho, que eu faço, pode ter algum mérito diante de Deus? Como que eu posso pensar que não existe bondade nas pessoas e que a gente precisa somente crer para ser salvo? Para muitas pessoas isso não tem lógica. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso que Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios. Uma vez eu vi uma pessoa chamar uma pessoa expoente de uma certa fé religiosa, dizer que chamar de imbecilidade humana a crença de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Eu vi essa pessoa dizer isso na televisão. As pessoas não conseguem entender a mensagem da cruz, porque ela confronta a racionalidade humana. Ela confronta todos os padrões. A cruz confronta todos os padrões e valores humanos. Porque não entra na cabeça de uma pessoa como que um justo morreu pelos injustos. Nós precisamos desistir de toda e qualquer pretensão de justiça própria. Tomar a cruz é sinônimo de humilhação. Não havia morte pior e mais humilhante do que a morte de cruz. A fé salvadora envolve humilhação na presença de Deus, envolve chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador miserável. Senhor, eu sou filho da ira. Senhor, eu não mereço nada de bom do Senhor. Senhor, eu sou digno de toda a condenação. É isso que envolve a cruz. É isso que envolve tomar a cruz. Tomar a cruz é tomar sobre nós a humilhação, a vergonha de ser um pecador. Tomar sobre nós a cruz é reconhecer que aquela cruz no qual Jesus foi pregado, Ele não merecia, mas eu merecia. Isso é tomar a cruz. É a renúncia do nosso ego, é a renúncia da nossa pretensão de glórias pessoais pela nossa conduta. É desistir de ser aplaudido como um excelente ser humano, porque a gente sabe que isso é um embuste. Não existe excelente ser humano depois do pecado de Adão. Para aquele homem vender seus bens ia muito além de ficar sem coisas valiosas. Envolvia uma série de conceitos, e ele com isso demonstrou a sua falta de fé. Talvez ele tenha pensado: quem é esse homem que manda eu desistir da minha vida para segui-lo? O que impediu aquele homem de entrar no reino de Deus? Se é que ele depois, mais para frente, a Bíblia não diz, se é que ele depois não se arrependeu disso e não abraçou a fé. O que estava impedindo aquele homem de entrar no reino era a sua falta de fé, sua falta de confiar naquilo que Jesus estava lhe dizendo. A segunda coisa que o texto nos chama a atenção aqui é para a pedra de tropeço chamada autossuficiência. Versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o versículo 23, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a riqueza gera autossuficiência, gera. Geralmente as pessoas que têm muitas posses, elas podem comprar o que elas quiserem. Elas podem pagar bons tratamentos médicos. Elas podem suprir todas as suas necessidades. Elas podem ter praticamente tudo o que querem. E há uma tendência em muitas dessas pessoas em acharem que não precisam de Deus. Não é difícil, gente. Quantas pessoas aqui não conhecem, por exemplo, alguém que chegou na igreja em grande dificuldade financeira, aí não perdia uma reunião de oração, não perdia um culto, estava o tempo todo pedindo oração, clamando ao Senhor. De repente essa pessoa prospera, aí de repente aquela dificuldade financeira ela não tem mais,
E de repente as pessoas começam a vir menos nas reuniões de oração, a vir menos no culto, a orar menos, porque ela se sente sem tantas necessidades. Quem aqui já viu alguma situação como essa acontecer? Quem aqui já tomou conhecimento? Eu já vi. O perigo da autossuficiência que a segurança, a falsa segurança, depositada em bens materiais proporciona. Então a pessoa ela se sente autossuficiente na sua vida, aí ela começa a deixar Deus de lado, ela começa a achar que não precisa de Deus. A gente precisa vigiar, porque a autossuficiência pode vir por muitas coisas, não somente pelo dinheiro. A gente precisa parar de ficar demonizando o dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é. Então, o mal da autossuficiência, a gente pode ver na Bíblia, derrubou Sansão. Sansão, pela força que ele tinha, ele não tinha noção do perigo, e ele se expôs cada vez a mais riscos, até que ele terminou como ele terminou. Cego, humilhado, sendo objeto de zombaria dos inimigos. A gente tem que tomar muito cuidado. O que é autossuficiência? É eu achar que eu me basto, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de nada. A cruz quebra a nossa autossuficiência. O Evangelho quebra a nossa autossuficiência, porque o Evangelho nos confronta. Não, você não pode se salvar. Você precisa da graça de Deus. Você precisa de Jesus. O problema desse jovem era a sua autossuficiência. Ele se achava não somente no aspecto financeiro, mas no aspecto moral. Ele achava que ele era muito bom. E quando Jesus o confronta, o manda se desfazer dos seus bens, ele quebra a sua autossuficiência moral, porque mostra que Deus não era prioridade na vida dele. Que mostra que ele o Deus dele, eram os seus bens. A sua confiança, o seu coração não estava em Deus, mas estava naquilo que ele possuía. A autossuficiência, meus irmãos, caminha junto com idolatria. E eu falo que é o pior de todos os ídolos, que é o ídolo do eu. Porque eu me coloco no lugar de Deus. A minha suposta capacidade de lidar com as coisas, de resolver as coisas, acaba sendo meu Deus. Aquele jovem julgava-se capaz de cumprir a lei, e Cristo mostra com muita clareza: não, você acha que você cumpre a lei, mas você não cumpre. A Bíblia diz: aquele que tropeça em um só ponto da lei, torna-se culpado de todos. Nós somos condenados por um pecado apenas. Eu ia dizer pecadinho, mas não existe pecadinho, existe pecado. Um pecado apenas na nossa vida é o suficiente para nos lançar na condenação. E todos nós temos mais que um pecado na nossa vida. Só Jesus foi o impecável. Só Jesus não pecou e se entregou por nós pecadores, recebendo o nosso castigo. Entre confiar em Jesus e na segurança material que ele tinha, ele fez a escolha errada. Então, que nós tiremos do nosso caminho essa pedra chamada autossuficiência. E aí, o terceiro ponto que nós vemos aqui é a obra de Deus chamada salvação. A salvação é uma obra de Deus, meus irmãos, não é obra nossa, é obra de Deus, é obra da graça de Deus. Versículos 26 e 27 nos apontam para isso. E eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para mim era impossível que eu me salvasse, e é impossível. Mas Jesus me salvou, porque quem salva é Jesus. Para o ser humano é impossível, é totalmente impossível entrar no céu, porque nós não temos obras de merecimento. Mas para Deus é possível, porque Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele nos transforma. A salvação não é resultado da nossa bondade, mas é resultado único e exclusivamente da bondade de Deus, a qual nós chamamos de graça. Tudo aquilo que recebemos de Deus é resultado da bondade dEle, não da nossa. Nada nós recebemos de Deus por merecer, por conquistar.
por adquirir, é tudo de graça, por amor. O jovem rico compreendia a salvação como consequência de obras humanas, quando é uma ação de Deus. Deus é quem convence do pecado, Deus é quem nos revela Cristo como Salvador. Nós apenas precisamos dizer sim ou não para a sua oferta de salvação. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós o arrependimento, é Deus quem opera em nós a fé salvadora, é Deus quem nos atrai para Ele, porque nós somos cadáveres espirituais, e é Deus quem tem a iniciativa de nos salvar. Isso na nossa doutrina metodista nós chamamos de graça preveniente, que daqui a alguns domingos nós vamos estudar isso na escola dominical. Nós chamamos de graça preveniente, é a atitude de Deus, em nos salvar e nos trazer para Ele, e nos oferecer a salvação. É Ele que tem a iniciativa, é Ele que se revela a nós, que nos revela o quão nós somos pecadores, porque diz que o Espírito viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala lá em Atos, aqueles que mediante a graça haviam crido, ou seja, é por intermédio da graça de Deus que nós podemos crer e consequentemente dizer sim para Deus, dizer sim para a salvação oferecida em Jesus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós não devemos parar de orar pela salvação de ninguém, por mais coração duro que pareça. Às vezes você pode estar dizendo: pastor, eu tenho tentado evangelizar fulano há tantos anos, mas essa pessoa é coração duro, ela não quer crer. Ore, continue orando, porque é Deus que quebranta corações, esse mesmo Deus que endureceu o coração do faraó, diante de todas aquelas pragas que estavam sendo enviadas, diante de qualquer um que amoleceria o coração e liberaria o povo para ir. Deus endureceu aquele coração. Esse mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó, Ele também amolece o coração de quem quer que seja. Portanto, ore, interceda. A salvação é para todos, é dada a todos, gratuitamente. A graça de Deus é livre em todos e livre para todos. Portanto, ore, interceda, para que nem que seja no último momento. O maior interessado em salvar a humanidade é o próprio Deus. Quando nós oramos pela salvação de alguém, nós estamos concordando com a vontade de Deus. Eu orei e orei o tempo inteiro pela salvação do meu pai e da minha mãe, para que nenhum deles morresse sem salvação. Minha mãe nunca havia aceitado Jesus. O meu pai conhecia o Evangelho, mas estava afastado, pois a minha mãe aceitou Jesus no período da enfermidade, e o meu pai se acertou com Deus antes de morrer. Deus ouviu a minha oração. Deus ouve a sua também. Então não deixe de orar, não deixe de interceder. É pela graça, somente pela graça. Mas esse aí, gente, não tem quem dê jeito. Deus dá jeito, Jesus dá jeito. É impossível mesmo, é impossível para nós convencer alguém a aceitar o Evangelho, porque isso é trabalho do Espírito Santo. Nós não temos esse poder, nós somos apenas instrumento. Então ore, busque, clame por essas pessoas. Talvez alguns aqui questionem: pastor, o que essa pregação tem a ver comigo? Afinal, eu já aceitei Jesus como Salvador. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não termina no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Muito pelo contrário, é aí que começa. É aí que começa nosso relacionamento com Deus. E para permanecer na presença de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele pautado nessa graça. Não adianta você orar a Deus achando que merece qualquer coisa, que é uma oração que não vai ser atendida. É aquela situação da oração do publicano e do fariseu. O fariseu orava, dizendo: Senhor, obrigado, porque não sou como os demais homens, e nem como aquele publicano. É a oração que mostra exatamente o que esse jovem rico, a imagem que ele tinha de si mesmo. Diz que não foi essa a oração que foi ouvida. A oração que foi ouvida foi a do publicano, que era o tipo, o padrão considerado entre os piores pecadores. No qual ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que esse teve a sua oração ouvida. Esse desceu justificado.
e não o outro. Então não adianta você tentar orar, você chegar diante de Deus se achando merecedor de qualquer coisa. Por isso que na liturgia da igreja metodista, nós temos um momento de confissão no culto. Porque se nós não nos confessarmos, o nosso culto, que valor vai ter se a gente tentar oferecer nosso louvor a Deus, estando em pecado? Não há nada que nós mereçamos o Senhor. Não adianta a gente tentar orar, encobrindo pecado, ou tentar adorar, nossa comunhão com Deus não vai fluir. Portanto, nós devemos dia após dia nos colocar diante de Deus como aquilo que nós somos, pecadores, e clamar pela graça dele. Eu preciso que Deus me dê uma bênção. Então não adianta você pedir ela achando que você merece. Peça a sua bênção, pautado na graça de Deus. Senhor, eu não mereço, mas pela tua misericórdia eu necessito dessa causa, eu necessito dessa situação, tem misericórdia de mim. É assim que Deus se relaciona conosco, pela graça. Tem gente que quer fazer barganha, que quer fazer troca com Deus. Não adianta, as bênçãos de Deus não estão à venda. As bênçãos de Deus são concedidas gratuitamente, né? Então não adianta, não, eu vou fazer uma campanha financeira para poder Deus me abençoar com tal coisa. Não faça isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso sacrifício, Deus não quer ver nosso sacrifício, porque eu vou falar para Deus que se Ele me atender tal coisa, eu vou dar uma volta no Parque do Povo ali de joelhos. Não é isso que Deus quer. Deus quer nosso coração. O sacrifício que precisava ser feito, Jesus já fez. O sofrimento que precisava o sofrimento que alguém precisava passar para que a bênção de Deus chegasse até nós, Jesus já sofreu na cruz. Então não existe esse negócio de você precisa sacrificar para Deus te abençoar. Sacrifício é coisa do Antigo Testamento. O sacrifício que nós oferecemos para Deus é nosso sacrifício de louvor, e não é em troca de nada, é para agradar o coração do Pai. Todo evangelho que tira Cristo do centro da salvação e põe méritos humanos deve ser ignorado, pois é risco de levar à apostasia da fé salvadora. Paulo faz uma advertência muito séria lá em Gálatas. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para depressa passardes a outro evangelho? E ele diz: vós que buscais vos justificar pelas obras da lei, da graça decaístes, separados estais de Cristo. Se a gente tentar se salvar pelas nossas obras, nós estamos decaindo da graça. Se a gente tentar se relacionar, conseguir qualquer coisa com Deus através de merecimento, eu vou merecer tal coisa e Deus vai me dar porque eu vou merecer. Você pode esquecer, porque Deus não trabalha dessa maneira. Apesar que Deus não nos abençoa se a gente vive uma vida tranquila no pecado. Eu estou muito tranquilo, Deus perdoa-me, Deus é misericordioso, vou pecar à vontade. Aí você pode esquecer da sua oração ser atendida. Deus também não abençoa esse tipo de postura, assim como é verdade que Deus abençoa aqueles que andam em fidelidade, mas não é por mérito, é por graça. Que essa graça do Senhor possa ser a certeza do nosso coração, que nós possamos abandonar toda pretensão de justiça própria, que nós possamos abandonar toda autossuficiência, tá? Porque não é porque a gente é um exemplar membro de igreja que nós vamos ser abençoados, mas nós vamos ter um relacionamento frutífero com Deus, se a gente, dia após dia, permanecer confiando unicamente em Jesus, para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com Deus, por meio da graça manifesta em Cristo.